Bem, o Fluminense teve mais transmissões no Campeonato Brasileiro de 2021, mas não foi uma quantidade assim tão grande, você vai entender melhor quanto de grana que entrou do Fluminense, ou entra ainda, né, em parte, da Globo. Além disso, a gente tem notícias sobre Samuel Xavier falando sobre a possibilidade do Fluminense, de repente, não se classificar, das possibilidades para esse jogo de quinta-feira. Marcelo no Fluminense, no Palmeiras, no Botafogo, tá todo mundo falando, amigo, de Marcelo. Enfim, e André, revelação do Brasileirão, começam aquelas premiações e etc. E as que não são por voto popular têm algum critério. A gente vai avaliar aqui, André tá entre as revelações do Brasileirão por um grande jornal do país. Roda a vinheta. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, tá? Gabriel Amaral. E sou jornalista por formação, além de ser tricolor de coração. Deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve aqui no Raiz Tricolor e vamos embora pra gente começar a falar sobre essas notícias. E a gente começa com Samuel Xavier. O lateral deu entrevista coletiva nessa quarta-feira, né, depois de um bom tempo, por sinal, tendo entrevistas coletivas dos jogadores do Fluminense. E nessa entrevista ele falou sobre a possibilidade, foi perguntado, inclusive, sobre a possibilidade do Fluminense não se classificar para Libertadores. E aí, o que acontece se o Fluminense se o Fluminense não se classificar para Libertadores? O que acontece se classificar? Quais são os cenários? Vamos dar uma ouvida aí no que Samuel Xavier respondeu na coletiva. A gente sabe que tudo pode acontecer no futebol, né? Mas o que a gente busca é essa classificação direta. A gente sabe que dependia só da gente, né? Uma vitória, né, contra o Bahia, né, dependeria só da gente, mas isso não aconteceu, né? E eu acredito que a gente tem que pensar nessa classificação direta, né? Claro, se for para pré, a gente tem que estar preparado também para tudo isso, né? Porque o nosso objetivo é estar na Libertadores no ano que vem. Então, independente do que aconteceu, né, já passou. Eu acredito que a gente tem que buscar essa vitória amanhã e pensar depois no resultado que acontecer, se vamos para pré ou se vamos direto. Mas o mais importante é conseguir essa vitória amanhã. Só ficou faltando se analisar e se não classificar. Não quero pensar nisso. O pensamento no clube é essa vitória, e sabemos que essa vitória vai dar dois resultados, ou se vamos direto ou se vamos para pré. Então, prefiro pensar positivamente para que tudo possa acontecer positivo amanhã pra gente. Pensamento, peraí, a próxima pergunta era minha, vocês ouviram aí agora, mas aí é o pensamento básico, né? É o óbvio, inclusive. Por sinal, outras respostas ali de Samuel Xavier. Ele falou ali brevemente sobre o que aconteceu ali no domingo, até ia perguntar um pouco mais sobre isso, sobre o vestiário de domingo, mas enfim, fala que o time ficou muito satisfeito, sabe que fez uma partida ruim contra o Bahia, diz que promete algo diferente contra a Chapecoense, e até perguntei sobre essas especulações, se isso afeta o grupo de alguma forma, né? Fulano vai sair, a Barca vai sair, fulano não vai renovar e etc. Ele falou que basicamente lá pra eles não afeta tanto, porque por mais que eles saibam de alguns jogadores, como era o caso de Kaique, que eles sabiam que ia sair, isso aí eles já sabem, e os que eles não sabem, a maioria ele falou que são informações que não são verdades, né? Não são verdadeiras, então isso acaba não afetando tanto o grupo, essas informações não. Enfim, né? É isso. Ele avaliou a temporada dele como uma temporada boa e acha que a lesão e a irregularidade atrapalharam um pouco a temporada dele e que ele gostou de jogar ao lado de Calegari, portanto. Depois Calegari como volante, né? Depois ele até dá uma contemporaneidade, não fala, mas qualquer um que tá ali, não sei o que, mas elogiou bastante jogar ao lado de Calegari. Bem, vamos continuar aqui o Giro de Notícias e a gente segue para falar sobre dinheiro. Bem, o Campeonato Brasileiro teve neste ano mais uma vez, a transmissão pela Globo valendo grana, né? Tipo assim, quantos jogos você tem transmitidos? Dependendo de quantos jogos você tiver transmitidos,
você ganha mais ou menos dinheiro, né? Na Globo ali paga um pouco mais de 1 milhão para cada time no jogo que ela transmite. E o Fluminense, pelo segundo ano seguido, ficou entre os clubes que mais teve jogos transmitidos. A gente teve neste ano o Fluminense foi o segundo clube com mais jogos transmitidos, lembrando, na Globo, só TV aberta que a gente tá falando, lembrando que o jogo de quinta-feira contra a Chapecoense passará na Globo. Enfim, o outro jogo que poderia passar aqui pro Rio seria do Flamengo, que já não vale mais de nada. O primeiro que teve mais jogos transmitidos nesse ano foi o Corinthians, com 15 jogos. O segundo, o Fluminense, com 14, levando para casa cerca de 17, quase 17 milhões de reais. 16 milhões e 800 mil. Lembrando, já contando o jogo de quinta, parte desse dinheiro vem pro Fluminense, né? Já veio, parte desse dinheiro ainda virá, e parte desse dinheiro também some ali já, porque já tá para pagamento de dívida desde lá de trás. Completando só que os 10 primeiros desse ano, Flamengo teve 12, Palmeiras teve 11, Atlético Mineiro teve 11, São Paulo teve 11, Atlético Paranaense teve 10, Inter e Grêmio tiveram 9 cada um e o Juventude teve 7. No ano passado, para quem não lembra, tinha uma diferença. Esse ano, por exemplo, a gente teve muito mais jogos da Série B transmitidos, porque a Globo não paga mais para transmitir jogo de Série B. Ela já pagou. Tipo assim, quando ela transmite um jogo do Fluminense, além do que ela já pagou, ela paga esses mais 1 milhão e pouco pro Fluminense, 1 milhão e pouco pro outro time. Na Série B, não. Ela pode transmitir à vontade, que ela não paga mais. Obviamente, isso influenciou aqui no Rio de Janeiro, de ela querer transmitir Vasco e Botafogo, que ela não pagaria nada a mais. Mas o Fluminense aumentou até o número de jogos transmitidos, né? No ano passado, o que a gente teve foi o Corinthians com 18 jogos, lembrando, em São Paulo, por a Libertadores não tá na Globo, né? A Globo coloca jogo do Corinthians no meio de semana e acaba transmitindo a mais. Corinthians teve 18 ano passado, o Flamengo 14, o Vasco 13 e o Fluminense 12, São Paulo também 12, ou seja, Fluminense e Flamengo inverteram o número, e a gente ainda fechava o G10 ali com o Atlético Mineiro, Santos, Palmeiras, Inter e Grêmio. O Botafogo acho que era 13º e etc. Esse ano subiu porque era de graça pra transmitir, né? Ano passado, quando precisava escolher entre um e outro, escolheram os outros times. Enfim, então tá aí grana de TV aberta. Outra notícia, essa um pouco mais rápida, inclusive, é de que André, exatamente, o volante André, foi escolhido pelo jornal O Globo como a maior revelação, como a revelação do Campeonato Brasileiro de 2021. André foi o mais votado, volante, destacou-se ali no ano nesse Brasileirão, a matéria inclusive cita ali a geração de ouro, né? Ele é titular do Fluminense, foi titular principalmente no Sub-17, também com 18 anos já era titular e capitão do Sub-20, e nesse ano Roger Machado não iria utilizá-lo, aceitava inclusive emprestá-lo para jogar a Série B pelo CRB ou pelo Botafogo, e bem, a gente deu sorte, né, da lesão de Hudson ter feito esse replanejamento, André continuar no Fluminense, ganhar a oportunidade depois e se firmar totalmente titular com o Marcão. André, que tem contrato com o Fluminense até 2024, é a revelação e se junta a um grupo que tem, em ordem, né, nos últimos anos aí que o jornal o Globo fez. Arthur do Grêmio, em 2017, Pedro, do Fluminense também, em 2018, Michael, do Goiás, né, que hoje está no Flamengo, em 2019, e em 2020, Gabriel Menino, do Palmeiras. 2021, André, do Fluminense. Os outros 10 jogadores, né, lembrando, foi uma votação ali de mais de 10 jornalistas, dentre eles Ana Thaís Matos, PVC, Carlos Eduardo Mansur, enfim, e outros jornalistas também que votaram nessas revelações. Entre os 10, a gente tem Wanderson, do Grêmio, foi o segundo, Kaique do Santos, zagueiro, Gabriel Pereira, do Corinthians, Mateuzinho, do Flamengo, Micael e Gustavo, do Sport, Gabriel Pirani, do Santos, Rodrigo Nestor, do São Paulo, e em 10º, outro jogador do Fluminense, John Kennedy. Foi como a 10ª revelação no Brasileirão. Eu vou ser sincero, eu não sei se tinha outros jogadores jovens a poderem estar nesse grupo de revelações, mas achei John Kennedy, não é que faltou bola pra John Kennedy, faltou tempo, faltou jogo pra ele. Ele até cumpre ali o requisito mínimo, né, que é de jogar 1/3 do campeonato. John Kennedy tem 13 jogos, é exatamente ali o limite do 1/3 do campeonato, mas são muitos jogos em que John Kennedy jogou entrando 25 minutos,
entrando 22 minutos, entrando 18 minutos, enfim, foram jogos que ele entrou no segundo tempo. Ele acabou não atuando muito no Campeonato Brasileiro. Fez uma partidaça contra o Flamengo, fez uma outra partida boa também. Eu não sei, talvez eu não colocasse entre as 10 revelações. Mas também faltam também outras possibilidades, né? Enfim. Continuando agora para falar do último assunto, que é sobre Marcelo. Bem, agora a gente vai encher de especulação e tal. O nome de Marcelo... Nossa, a torcida do Fluminense, que só acompanha o Fluminense, só quer saber, só acha que o Marcelo só tá negociando com a gente. Mas enfim, vamos às matérias, tá? Marcelo já está fora do Real Madrid, não vai mais jogar pelo Real Madrid na temporada que vem, ok? Ele tem contrato até junho de 2022 e a partir de julho de 2022 ele não fica no Real Madrid. Ponto. Isso aí é o cravado de toda a imprensa espanhola. Dito isso, a gente começa a falar de clubes brasileiros que querem Marcelo. Fluminense, Atlético Mineiro, Palmeiras, Flamengo e Botafogo são 5 clubes, segundo o TNT Esporte, que já foram especulados Marcelo. Bem, aí a gente vai para desses 5 clubes, quem já tomou alguma atitude, mas a Vera mesmo, o Palmeiras. A gente teve notícias durante essa semana, do Sandro Barbosa, lá da Band, de que o Palmeiras já abriu negociações com o Marcelo, inclusive. Ou seja, já tem negociações em andamento com o clube paulista. Lembrando, se a gente for competir em grana e em possibilidades, o Palmeiras é atual bicampeão da Libertadores. O Palmeiras leva. O que a gente tem que convencer é um projeto em torno de Marcelo e o carinho. É isso que a gente pode tentar trazer Marcelo pra cá. Bem, com isso, o Palmeiras que já abriu negociações com ele, mas o Fluminense também tenta entrar no páreo. A gente tem a imprensa espanhola. Aí aquele problema que eu te falo de retroalimentação, né? Um jornal espanhol grande noticia que, a possibilidade é ele ir pro Fluminense, porque é o clube que revelou e etc, e o Fluminense quer ele. Aí chega aqui no Brasil como? O jornal espanhol crava Marcelo no Fluminense. Calma, gente. Calma. Bem, aqui, a publicação agora do Mundo Deportivo diz que termina o contrato no mês de junho e é certo que tudo aponta que ele não renovará e voltará ao seu país, concretamente o Fluminense, o time que se formou. Então assim, voltará, pode ser, tudo aponta, etc, mas nada de cravada. E tem matéria do Netflu. O que o Fluminense está se movimentando para trazer Marcelo? Segundo a publicação do Netflu, aquela grana pensada em investir em Daniel Alves, estão pensando em colocar um valor a mais, inclusive, para poder tentar convencer Marcelo a voltar aqui pro Brasil. E não só voltar pro Brasil, mas aqui no Brasil voltar pro Fluminense também. Seria um investimento de um valor bem alto, mas que para Marcelo, tendo também um valor sentimental, faria sentido. Quando a gente falou de Daniel Alves, eu estava até viajando de férias na época, mas, enfim, dei minha opinião também sobre isso. Eu cheguei a falar, Daniel Alves é um jogadoraço, é um jogador de nível mundial, ninguém discute isso. Ah, mas a idade rende no Brasil ainda, é fato. Só que Daniel Alves perdeu aquele gostinho da novidade. O que é isso, o gostinho da novidade? É o cara que tava na Europa, que a gente só viu, do nada ele, pinta no Brasil. Foi o caso de Hulk, por exemplo. Foi o caso do próprio Daniel Alves, quando vem pro São Paulo. Davi Luiz agora no Flamengo. Enfim, você pode listar uma série de jogadores que tem aquele selo Europa, que a gente só via na Europa e pá! Ele pinta no Brasil e é o time que trouxe, etc. Daniel Alves já passou pelo São Paulo, a gente já viu problemas dele pelo São Paulo, que aí, talvez quando tava na Europa a gente não percebia tanto. E perdeu aquele gostinho da novidade. Marcelo ainda teria esse gostinho da novidade, pois seria o primeiro clube do Brasil. Apesar de eu achar que, fisicamente, enfim, dentro do futebol brasileiro, Marcelo, nesse ano, para Daniel Alves, a diferença não seria tão gritante. Para mim, Marcelo foi mais jogador do que Daniel Alves, para mim, tá? Tecnicamente, tem mais qualidade. Mas a diferença não é que a gente tá falando de Toró pra Cristiano Ronaldo, entendeu? A diferença pra mim não é tão grande, mas essas coisas pesam. A imagem, o gostinho Europa que o Marcelo ainda traz para poder vir jogar aqui no Brasil e o outro fator, que é a relação com o clube. Marcelo tem uma relação com o Fluminense e isso faria ainda ter um carinho ainda mais. Marcão pode tentar intervir nisso daí, com a amizade com o Thiago Silva, etc. Mas sobre Marcelo a gente vai ver muita especulação até que ele defina o seu destino. E eu tô definindo o meu aqui agora. Até a próxima, valeu.